Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, e-powers! Tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio. Hoje vamos falar um pouco dos números, das bilheterias, vamos falar do show de inverno que aconteceu em Campos do Jordão, sobre o mercado de cinema. E vamos falar sobre a estreia dos outros. Então vamos começar batendo um papo com o Rodrigo, ele vai falar um pouco dos números com a gente, vamos lá? Olá a todos e todas, Homem-Aranha, através do Aranhaverso, uma sequência do desenho animado de 2019, este também é um desenho animado, abriu em primeiro lugar no Brasil e no mundo. No Brasil foram 814 mil ingressos, o filme já está com quase 1 milhão nesses dias, né? E contando também com umas pré-estreias que aconteceram um pouco antes do lançamento. No mundo também, como eu já falei, é o líder das bilheterias. E está indo muito bem. É a 5ª melhor abertura do ano, atrás de Velozes e Furiosos, de Super Mario, Guardiões da Galáxia 3 e A Pequena Sereia, que abriu na semana anterior, está, portanto, no seu segundo fim de semana, e indo muito bem, com uma sustentação, como a gente costuma dizer, muito forte. Ele caiu muito pouco no segundo fim de semana, apesar da entrada do Aranhaverso. Esperava-se que houvesse uma certa, digamos, competição entre os dois, mas os dois foram muitíssimo bem, portanto, não... Cada um teve seu espaço e o filme prossegue também no mundo com uma sustentação muito forte. Vai ser uma das grandes bilheterias do ano, sem dúvida. Guardiões caiu um pouco, né? Caiu do... Guardiões caiu, mas está lá em 4º lugar. Terceiro é Velozes. O terceiro é Velozes. Interessante é que A Pequena Sereia abriu em 2º lugar, porque Velozes ficou no primeiro lugar na semana passada. E essa semana Sereia caiu pouco, continua em 2º lugar, e o Velozes caiu mais, passou para 3º. É uma façanha da Sereia, apesar de toda a carga contra ela, né? A que você atribui toda essa pressão contra a Sereia? Uma queda de 20%, um lançamento desse tamanho, uma queda de 20%, só tem uma razão: boca a boca, muito bom. Não tem outra razão. Ou seja, o público gosta do filme e recomenda o filme então o filme cai pouco. Isso não tem nada de excepcional, ou seja, não tem um feriado na segunda semana que justifique uma queda pequena, não aconteceu nada de extraordinário, é puro boca a boca, não tem outra explicação. Então significa que para o público o filme, a despeito de algumas críticas ruins, isso conta muito pouco com o público, especialmente um público mais familiar, né? Tipicamente Disney. Então ele está indo muito, muito bem. Mas você acha que essas críticas tinham alguma motivação racista? Não sei, algumas possivelmente sim, mas não. O fato é que a solução que os cineastas encontraram para justificar a Sereia foi muito boa, né? Quer dizer, as filhas do rei, cada uma representando um dos 7 mares, são 7 filhas representando cada uma dos 7 mares, cada uma com um biotipo físico similar ao povo que habita as regiões de cada um desses mares. Então, muito bom isso. Nós temos da africana, a oriental, temos a nórdica, temos ali do Mediterrâneo e muito temos bom. A do Caribe, que foi a escolhida para ser a nossa Ariel, que para a gente até é bom, talvez até tenha a ver com esse boca a boca. Eu acho ao contrário, eu acho que isso até
possivelmente... complicado falar isso sem ter pesquisa, né? Eu gosto de ter pesquisa para poder falar alguma coisa com certeza, mas é bem possível que isso seja até uma das razões, quer dizer, uma certa proximidade maior que a população aqui da América do Sul tem com uma sereia que é do Caribe, né? Quer dizer, o Tritão é um rei Lear multiétnico. Né? Então, eu acho que inclusivo. A não ser que apareça aqui uma sereia reclamando, né? Eu prefiro, então, achar que foi muito boa a solução, né? E era um peso, né? Porque você pensa o seguinte, A Pequena Sereia foi um filme que em 89 trouxe tanta rejuvenescência, assim, trouxe uma nova energia aí para as animações da Disney, e é um clássico perfeito. Foi e a gente sempre fica assim, né? como refazer uma coisa tão perfeita? Tinha todo o aspecto, como é que você traz isso para live action? Que na animação você tinha uma liberdade incrível, obviamente, para fazer embaixo d'água, né, e tudo mais. E como é que você faz? Porque eu sou louca pelo Sebastião. E como é que você faz um Siri na vida, né, no live action? Tem essas coisas, mas realmente ficou o bochicho, desde que anunciaram que vinha uma atriz negra para fazer a Ariel, foi uma reação inicialmente... Não tem outra explicação, era racista, né? Porque a gente nem viu, já estava reclamando, não sabia nada. Porque ela tinha aquela coisa do cabelo vermelho, né? E, enfim, aí as pessoas... Mas tá lá, a sereia do cabelo vermelho está lá. Uma das irmãs da Ariel é uma sereia de cabelo vermelho, ruiva. A ruiva está lá. Nesse aspecto até artístico ou criativo, eu nunca vi nenhum problema. Vai ter agora a Branca de Neve latina. Então, assim... Como é que ela vai ser? Ela não vai ser branca? É a atriz que fez a West Side Story. Ela é filha de holandês com ela é uma afro-americana, não sei. Ela tem uma mistura assim. Ela não é caucasiana. Aí eu não sei. Como é que vai justificar o Branca de Neve, que é tão racista, né? Eu quero uma filhinha branca como a neve, lembra? Boca vermelhinha, da cor de meu sangue. Era assim. E a descrição na história. Não sei como é que vou fazer com os anões, eu não sei como é que vai ter. A Branca de Neve tem outros desafios aí, como é que eles estão fazendo. Vai ter que ter anão japonês preto e tudo. Agora, eu adoro os 7 anões. Também. Eu gosto de tudo isso. E tomara que sejam multiétnicos esses anões também, como as filhas do Tritão, né? Eu não sei, eles tem aí também, como Pequena Sereia teve seus desafios, eu acho que eles têm aí de narrativa, porque para adaptar para os tempos atuais o que era contado naquela época, para passar para agora e colocar numa forma correta, é bem difícil, né? Mas eles vão encontrar, claro, sempre encontraram aqui. Claro que você pode achar o filme um pouco longo, eu acho o filme um pouco longo. O filme tem uma hora a mais. Um pouco longo, como qualquer filme que está sendo lançado hoje. Eu sou conhecido por achar que todo e qualquer filme pode ter pelo menos 20 minutos a menos. Fácil. Mas o poder da... Mas os live actions aumentam porque, de alguma forma, não ser desenho, o desenho facilita você para resumir a história, né? Você faz o que você quiser ali. Agora, a Pequena Sereia tem uma hora a mais do que o desenho, a Pequena Sereia atual, né? Eu acho que assim, ali o desafio do desenho, acho que uma das coisas, outra que foi polêmica, incrivelmente que foi polêmica, foi a Melissa McCarthy como a Úrsula. Sim, as pessoas criticaram que não dá medo. Não é só isso. Quando ela foi escolhida, a Queen Latifah tinha feito uma apresentação que foi feita da Pequena Sereia ao vivo, e a Queen Latifah foi a Úrsula. Foi maravilhosa. Sou apaixonada por Queen Latifah, eu adoro. Então, assim, houve também quem questionasse por que foi a Melissa McCarthy e não foi A mais B ou C. Então, assim, tudo foi cercado de reclamações prévias, então já estava com uma expectativa enorme para o desenho. A McCarthy tem um lugar de fala para se defender porque ela é gorda, né? E canta e tudo, né? Mas eu acho que ela, assim, é a mesma coisa do Will Smith substituir o Robin Williams e agora substituir a Pat Carroll. Para mim, muito bem. É quase impossível conseguir
Parabenizo a coragem. Mas o Smith fez muito bem o gênio. Fez, sensacional. fez. Mas esses questionamentos todos e essas questões todas que a gente fala, não é, Rodrigo? Elas são sempre benéficas, porque gera uma curiosidade muito grande e as pessoas todas vão ver o filme. É isso que a gente quer, né? A gente sempre, né? Às vezes não vão por qualquer razão, mas o fato, eu insisto, né? O fato dele cair somente 20% no segundo fim de semana é um claro indicador do boca a boca. Sim, Boca a boca incrível. altamente positivo. Isso é raro. O que leva boca a boca não deixa de ser uma habilidade e uma qualidade, um talento, né, de você lidar com o gosto popular, né? Claro. Que isso é um talento real, né? E é a melhor propaganda. O boca a boca é a melhor de todas. É alguém chegar para você e dizer que o filme é bom. Vamos fazer o Fios falar sobre Pequena Sereia. O que esse filme embalou a infância do pequeno Fios. Embalou a infância do pequeno Fios, é muito bom. Cara, você sabe que eu ainda não vi o filme. Mas eu acho que, adicionando tudo que vocês já falaram, tá tudo, concordo em gênero, número e grau, tem a questão de mexer no clássico, né? Independente da questão racial. Assim, tudo que você mexe no original, no clássico, já por natureza pode vir com algum tipo de restrição, né, à tradição. Quando vem ainda por cima com essa pegada, vamos dizer assim, contemporânea de inclusão, de diversidade, isso gera dois ou mais conflitos na coisa, né? Você mexer no original e ainda por cima mexer de uma forma como essa. Então, acho que tem também não tocar no que foi considerado, enfim, né, a joia preciosa de um determinado momento. Quer dizer, deixou de ser definitiva aquela versão, porque eles ampliaram os limites do clássico, né? Eu tenho uma sugestão para quem assina Disney e já viu o desenho. Tem um documentário que está na Disney sobre os bastidores, como eles fizeram a Pequena Sereia. A nova? Não, a original. A original. É espetacular. Como é o nome? Vou procurar aqui, eu digo daqui a pouquinho, porque a memória não... Mas, assim, todos são os bastidores do como foi feito. Tem a entrevista com o roteirista, o Howard Ashman, que é espetacular, que é o letrista, que depois fez a Bela e a Fera, morreu antes do lançamento da Bela e a Fera, e Aladdin, foi a trinca dele. Só um detalhe, o Mencken música. Ele não fazia letra, não, né? Só a música. A gente devia lembrar aqui uma coisa que a Ana Cláudia trouxe há pouco tempo, quando a gente estava conversando antes. Eu acho Under the Sea uma obra-prima, e é a música da trilha que ganhou o Oscar. E aí conta a história do Tom Jobim. Perguntaram ao Tom Jobim, foi um pouco antes da morte dele, que música que ele gostaria de ter escrito. Eu li essa entrevista em algum, não sei dizer, em que deve ter sido o Globo ou JB, porque eu estava aqui no Rio, então, e ele disse que ele gostaria muito de ter escrito Under the Sea, que era uma música que ele considerava perfeita. É uma música linda, porque a melodia e a harmonia vão evoluindo de uma forma inusitada, né? Assim, você não espera, ela te surpreende, mesmo quando você ouve depois. E a letra é divertidíssima. É divertidíssima. E eu acho que a versão ficou muito boa. Under the Sea, aqui no Brasil ficou Onde eu nasci, onde eu cresci. É muito bom. Eu acho que dá certo que é o também. Ellington. É muito bom. Eu não sei quem fez essa versão, eu me lembro da época do disquinho colorido de histórias de fadas. Era o Braguinha que fazia, o nosso compositor máximo clássico da MPB, quando a MPB não era MPB ainda, mas assim... era o Braguinha. Hoje eu não sei quem fez a Pequena Sereia lá nos anos de... 89. 89. 90. A Pequena Sereia foi o primeiro de uma série de animados que levantou a animação da Disney, que estava muito para baixo nessa época. Que foi esse... Primeiro foi Pequena Sereia, depois foi Bela e a Fera, depois foi Aladdin, depois foi Rei Leão, ou seja, assim, me lembro que foram 4 animados. E a Bela e a Fera, lembra, concorreu a melhor filme. Foi melhor ao filme, Oscar. foi a primeira vez. A primeira vez não, mas foi a primeira vez desde Branca de Neve. Vamos ver se eu que puxo teve alguma chance, coisa da né? sua memória dos tempos de Disney, né? Antes da Pequena Sereia, eu gosto muito de um filme que a princesa era preta, da Princesa e o Sapo. Não, é depois. É depois? Depois. A Bem Princesa depois. e o Sapo é muito Princesa e o bom. Sapo maravilhoso. Depois eu lancei É esse filme. depois. Eu acho espetacular, mas ele não é um sucesso, Não, assim, né? não é.
Não foi um grande sucesso. Mas os Veio personagens vencendo são demais, muito bem talvez. desenhados. O Facilier lá, o vilão, que é meio uma coisa de macumba, né, do Caribe. O outro, a princesa. Tudo é bonito ali, a velhinha. Nossa, é tão desprezado esse filme, eu adoro. Mas eu acho que uma das coisas que foi muito legal que tem nesse documentário do Howard Ashman é que ele e o Alan Menken tinham feito juntos a Pequena Loja de Horrores. Sim. E trouxeram ele para fazer Fizeram no teatro, na Broadway. E não sei se na adaptação do filme eles participaram, mas de alguma forma, que aí minha memória também não está nesse detalhe, ele foi trazido e ele tinha três histórias que ele queria trabalhar. Pequena Sereia, A Bela e a Fera e tinha o Aladim. Ele já tinha essas 3 já desenhadas ali na cabeça dele. E o Howard Ashman era um cara que veio de musical de teatro da Broadway. E ele trouxe a fórmula do musical da Broadway para a animação. E foi aí um encaixe perfeito. Porque a Broadway você tem, o que ele dizia, você tem que cantar, e aí é muito engraçado no documentário, que parece que, acho que foi o Geffen que queria cortar o Part of Your World, a primeira canção da Ariel. Não, essa música está muito lenta, vamos tirar. E ele só por cima do meu cadáver, porque esta é a música que... Aí é muito engraçado, porque é muito interessante o documentário, por isso que ele fala, essa é a música que o personagem diz o que ele quer. E a gente precisa saber, todo musical começa, tem um conflito, aí o herói diz o que ele quer. E numa canção. Aí vai o resto da ação. Depois aí ele cumpre. E tem a canção que ele chama Canção das 11 Horas, que é a última canção antes do musical acabar, que é a que você sai do teatro cantarolando. Sim. E que no caso ali é o Kiss the Girl, né? Que é o... Então ele trouxe essa fórmula e ela encaixa perfeitamente para você usar como fórmula mesmo nos desenhos. E aí ele ficou doente. Quando eles começaram a fazer A Bela e a Fera, ele não conseguiu, ele morreu antes do lançamento. Mas, assim, nesse documentário aparece ele dirigindo, porque ele é o roteirista. Howard Ashman. Que como o autor das letras, ele é o roteiro do desenho. Então ele na cabine com a menina que canta, que faz a voz da Ariel, que é de musical, ele sussurrando. Aí ele sussurra assim no ouvido. É tão lindo o documentário. Alan Menken, imagina você... Só para lembrar, o Alan Menken está aí, inclusive assessorou ou participou sim, mesmo dessa nova versão. Não, ele disse que deve a carreira dele ao Howard Ashman. Imagina você tirar The Sound of Music do início da Noviça Rebeldes. Não dá. Essas coisas de bastidores de produção, vocês sabem bem como é que é. Agora, que tal... É interessante que esses filmes depois voltaram para serem montados na Broadway, né? Exato. Né? Exatamente. Virou é o caminho, né? Virou Rei Leão, maravilhoso. Mas e a Bela e a Fera, tem músicas novas, não tem? Sempre cria uma. Tem uma canção nova. Mas que tal as novas? Eu não vi ainda o filme. Eu também não vi. Não sei, eu ainda não ouvi eu toda a trilha sonora, músicas, não. amo, sou muito fã. Eu sei todas de português e inglês, eu fico cantando... Olha, se a gente ficar falando de princesas Disney, a gente vai ficar até o fim falando de personagens e musicais. Mas é muito bom esse assunto. É maravilhoso esse assunto, a gente pode voltar em outro dia de podcast. Mas agora, vamos falar de Floradas na Serra, né? que é o evento, eu odeio essa palavra, mas é essa que vem na minha cabeça agora. Uma convenção, um festival de Campos do Jordão de cinema. Desculpe, só porque você me perguntou, o nome do documentário é Howard. Que é o nome do autor. Então, ele está na plataforma da Disney Plus. Recomendo, quem gosta de Pequena Sereia tem que ver. Isso aí. Então, Howard sobre a Pequena Sereia. Na Disney, né? Na Disney. Então, assim, o Rodrigo esteve lá, a Ana Paula também esteve lá, e a gente vai falar um pouco do que aconteceu por lá. Vamos lá, Rodrigo? Vamos. O 14º é chamado Show de Inverno. Foi a 14ª edição. Na verdade, é uma convenção da indústria de cinema, de exibição. Né? Lá estão exibidores do Brasil inteiro, todos os distribuidores praticamente estavam lá, alguns produtores que têm filmes em lançamento, já em fase de lançamento, às vezes nem estão em fase de lançamento, mas estão começando a produção, já tem expectativa de lançamento para 2024, então eles também vão lá para anunciar os seus produtos. São 2 dias em que os distribuidores mostram aos exibidores e a quem está lá, os outros distribuidores, a concorrência toda,
os trailers dos futuros lançamentos, né, desde agora. Então, a gente costumava montar isso no final de abril, exatamente para pegar os filmes do verão americano, que são do nosso inverno, outono e inverno aqui, e depois havia um em Búzios, né? Era um na serra, outro na praia. No final de novembro, na primavera, para exatamente falar dos lançamentos. O de Búzios ainda existe, é o mesmo Não, festival? o de Búzios era realizado junto com o festival em Búzios, sim. Havia o Festival de Búzios e havia o show de verão, como a gente chamava. Show Búzios, né? O show Búzios, show Búzios. Mas Búzios a gente não sabe se vai continuar existindo. São Paulo também montou um evento similar, a Expo Cine, um pouco antes de Búzios, está meio que... Búzios ficou apertado. É uma pena, porque eu adoro Búzios, adorava charmoso, né? O show Búzios é muito charmoso. Ano passado você esteve lá, no de Búzios. Mas não, a gente esteve no meio do ano e foi só o festival, né? Só a exibição, não teve o evento show Búzios. Agora, esse começou na terça-feira à noite, na verdade, com um evento meio paralelo, que foi a projeção do Flash. A Warner mostrou o Flash para os exibidores que estavam a caminho de Campos do Jordão. Então, eles arrumaram um cinema, fizeram em Taubaté e levaram o pessoal para Taubaté, que é pertinho, Campos do Jordão. 90 quilômetros. E fizeram lá. Então, os exibidores foram chegando em Campos do Jordão na terça-noite muito bem impressionados com o filme, The Flash. Alguns falavam que pode ser o filme do ano, em termos de bilheteria e tal. Muito, muito bem impressionados. E no dia seguinte começou um clima de muito otimismo em geral, porque a produção que vem por aí é muito boa, né? A Disney, por exemplo, mostrou algumas cenas e o trailer do Indiana Jones, que lança agora no final desse mês, dia 29. E a Disney, aliás, anunciou, eu não vi isso anunciado em outro lugar, mas a Disney e a Globo anunciaram uma parceria para a produção local, para a produção de filmes brasileiros, a serem lançados pela Disney no cinema e depois, pelo que a gente entendeu, as duas plataformas, a Globoplay e a Star ou a Disney Plus, lançando os filmes nas plataformas. Não deverá ser um programa para produção independente, ou seja, isso quer dizer também que ambas as empresas mantenham os seus programas de produção independente. Eles estão falando em produção própria, com um objetivo muito claro. Eles não falaram isso, mas ficou muito nítido que é um objetivo de concorrer um pouco com a Netflix, que vem fazendo esse tipo de produção própria. A princípio são 4 filmes, né? Eles não anunciaram filme nenhum. Eles só disseram que vão começar a fazer, que já tem alguns filmes, alguns projetos sendo encaminhados para a produção e que certamente é uma propriedade, ou seja, produção Disney Globo mesmo, não é uma produção, não será uma produção independente. Nem anunciaram nenhuma linha de conteúdo, assim, para onde queria. Não anunciaram. Quer dizer, a Disney tem um monte de filmes nacionais, anunciou alguns lá, como Perdida, que é um próximo lançamento deles, mas o destaque maior foi essa parceria com a Globo. Nós tivemos também de coisas interessantes do ponto de vista de filme nacional. A Paris Downtown, que são duas empresas, a Paris é uma distribuidora de São Paulo, a Downtown é uma distribuidora no Rio, que juntam forças para coproduzir e distribuir filmes brasileiros. Vão lançar um novo filme da Cal, tem Os Farofeiros 2, uma comédia com a Ingrid Guimarães e a Tata Werneck, minha irmã e eu. Enfim, também anunciaram com muito otimismo essa produção futura. Tem um filme que eu gosto muito, da H2O Filmes, que é o Maldita, que conta a história da Rádio Fluminense. Muito bom. Eu já vi o trecho desse filme, vale a pena, especialmente para quem viveu aquela época, né? Que precede o primeiro Rock in Rio, a época do lançamento daquelas bandas. É uma coisa, é um feito muito inusitado, né? Que aquela rádio de um jornal pequeno, quer dizer, era o maior jornal de Niterói, não sei se o Fluminense existe ainda.
A jornal e a Rádio Fluminense. E a Rádio Fluminense, que concorrendo, assim, e criando um nicho, né? Criando um público que foi crescendo, surfando no movimento do rock. Né? Você que foi crítico, né, de música, a Rádio Fluminense ela deflagrou o movimento Brock, né? Que foi o rock dos anos 80. Eu lembro disso, assim, eu era muito fã, eu escutava o dia inteiro. Não, a gente não sabia nem o que era o U2. A primeira vez que eu ouvi falar foi ali. Foi ali. U2, Smith, aí os discos não saíam aqui ainda, e eu ouvia na Rádio Fluminense. Eu morava em Brasília e eu ouvia da rádio sobre isso. Então, assim, eu adorava quando vinha passar as férias aqui no Rio. A forma também como... Tudo bem, já tinha ali Rádio Cidade, aquela forma informal, né, dos locutores, mas... A Fluminense era diferente. Meu irmão surgiu dessa geração, logo depois dessa geração, né? Ele começou em rádio FM. Não, e muito disso se deve... E nessa coisa, porque ele não tinha voz, ele não tinha o que considerava uma voz grande, porque ele tinha uma voz normal, entre aspas, e com essa onda que veio que a Rádio Cidade abriu, que veio disso tudo, ele teve a chance dele em rádio FM e tá aí hoje no ar. Mas assim, ele começou com isso. Mas ele não fez parte da Rádio Fluminense. Da Rádio Fluminense não, ele foi da Rádio Cidade. Ah, tá. Mas o que eu acho que tem que se acreditar ao Luiz Antônio Melo, né, que é o cara que levou isso adiante, essa bandeira, e foi muito importante essa luta dele, que o jeito que ele levou isso tudo, né, e deu certo. Pena que tenha acabado, assim, né? Mas porque tudo passa também. Tudo passa, né? Tudo volta. Daqui a pouco vai ter um podcast maldito aí. Vem, daqui a pouco vem. E eu cheguei a ler o roteiro desse filme. Eu estava na Globo Filmes. Eu vi um corte e gostei. Até porque o filme mostra bem o que foi aquela época. Eu acho que a gente pode perguntar como a Rádio Fluminense embalou a vida do jovem adolescente Fios. Tá calado. Já que a gente falou do pequeno Fios, agora o jovem Fios. Como é? Eu peguei, super peguei. Eu acho que a Rádio Fluminense ela foi o que a MTV foi depois, né? Nos anos 90. Exatamente. 90 para cima. Foi. E era onde você escutava, era onde você se relacionava com o novo. E o novo naquela época era o rock, né? Assim, ainda que tinha outros tipos de música dos anos 80, já, né? Sei lá, a própria música eletrônica, etc. O punk chegando, né? O punk e tal, mas era a atitude dos anos 80, da música dos anos 80, que a juventude, era totalmente aficionada. Eu peguei a Rádio Fluminense até o fim, e assim, eu me recordo nos últimos dias da Rádio Fluminense, que eram quase uns eventos, assim, né? Eles falavam, a Rádio Fluminense vai acabar, aí criava toda uma comoção e etc. Mas foi na passagem para a MTV mesmo, assim, eu não me recordo exatamente a data. Foi. E assim, ali o rock ainda era essa linguagem planetária, né? Uma linguagem única que falava pelos jovens, né? Ali eram os estertores. Quando acabou a Rádio Fluminense, o rock já estava virando um nicho na prateleira de loja de discos, que também viria a acabar depois, né? Era mais um gênero como jazz, como funk, como outra coisa. Pop, né? Principalmente o pop. A gente lembra que existia um negócio chamado Tower Records, que a gente AGV, a gente ia na loja, haja dinheiro, e a gente passava o dia na loja quando ia a Nova York ou Londres, mas voltava com a mala cheia. A maioria, mas a loja toda era rock e pop. Aí tinha as prateleiras dos outros gêneros. O rock era a linguagem de todo mundo, né? E depois ele foi indo para a prateleira dele. Enfim, continuando, a Paramount mostrou o trailer do novo filme do Scorsese, Os Assassinos da Lua das Flores. Uau! Que vai ser lançado mais para o final do ano. Isso. E mostrou 20 minutos do Missão Impossível 7, que é uma coisa realmente para quem gosta do gênero. Vamos falar o nome dele. Quem gosta de Tom Cruise. Vamos falar de Tom Cruise. Eu posso ir ao banheiro nessa hora. Além de ator, é produtor do filme. Então, acho que eu vou ao banheiro nessa hora, Tom Cruise. Uns 20 minutos. Praticamente, final da abertura, quase da abertura do filme, realmente fantástico.
Você não quer aproveitar para fala- botar para fora alguma coisa que veio Momento agora? Tom Cruise, a gente estava Esse momento- discutindo dele, a gente vai falar depois Aliás, da briga falando- dele, da é. briga dele É. com o Jonathan, com Ai. o Christopher Nolan. Não, e Aladdin, que foi inspirado nele, o desenho, lembram disso? O que teve o Chris Nolan? Fala aí. É porque eles estão para lançar Oppenheimer e Missão Impossível no mesmo dia. Ah, é verdade. Não, uma semana de diferença. Uma semana Mas- de diferença. é. É. Isso é o Tom Cruise de produtor agora, né? Mudou o Bem-vindo chapéu. ao nosso mundo, seu Tom Cruise. Pois é, seu Tom Cruise, é complicado, né? É assim, é difícil, não é bem Só assim. tem um cinema IMAX nem por bairro, por região. Né? Tem sempre uma distância entre um e outro muito grande, são poucos cinemas IMAX. Um filme lançou dia 13 de julho, o outro dia 20. Os dois feitos para IMAX. E não vai ter jeito essa briga. E Não é ele- a primeira vez que isso acontece, eu enfrentei algumas vezes esse problema. Só para Então dizer isso. tá Bem-vindo, inconformado. bem-vindo, seu Tom. Tom, Quem vem inconformado. primeiro? Quem sei lá, que eu não sei. Ele vem primeiro e ele tá danado porque Claro. Oppenheimer vem uma Mas não semana vai ter depois. jeito, ele vai Mas ter que ela- dividir as salas com o Oppenheimer, porque o Oppenheimer foi Vem feito pra Oscar, assim, vem pra tudo. E o Nolan apostou Aquela no me- IMAX, aquela- apoiou o IMAX desde o Exatamente. início, né? Dunkerque foi feito assim. Aquela megalomania do Christopher Nolan que não consegue fazer nada pequeno. Ah, eu sou fã né? dele, Ah, eu sou eu- fã não, dele, dele eu eu também, sou eu fã também. Não tem dele. muito jeito. não Esse eu Esse eu permito. deixo, eu permito. Mas Esse- falando Eu não sou fã, não. falando em tom, uma das coisas que eu gostei muito lá, e falando em música, né, é um documentário sobre a produção daquele álbum fantástico Elise do Tom, de 1974. Maravilhoso. né, com um Maravilhoso. material que foi resgatado, filmado pelo agente da Elise, cujo nome eu infelizmente esqueci, em 16mm, que foi agora... Não era o Marcos Lázaro? Não era o Marcos Lázaro, não. Mas, enfim, ele foi transcrito em 4K e eles estão fazendo documentário com novas entrevistas e realmente é isso. Que eu né? me lembro a história do... É um desse- álbum absolutamente, um dos grandes álbuns da música popular brasileira. Ali o que ficou mais que eles cantam, que ficou super popular, é Águas de Março. Águas de Março. Mas Águas de ali, Março. se eu não me engano, eu não sei se eu ouvi a história, que ela, acho que dizia na capa, na parte de trás, ela tinha completado 10 anos na gravadora, e ela tinha, como prêmio, ela teve a chance de escolher o que ela queria. Ela falou, eu quero gravar um álbum com Tom Jobim. Mas é uma fase. Elis Black Power, né? E ela estava com cabelão, não estava? A capa era ela de cabelo curto. Com cabelo Ela tava curto. de cabelo curto. Não era mas era uma fase pré-César Camargo Mariano, né? Não, o César já estava lá. Tanto Já que estava. No Eu documentário era conta a muito história pequena. que ela o Tom queria um arranjador americano. O Tom tinha feito Stone Flower um pouquinho antes, que é um disco também É de 74. absolutamente genial, maravilhoso. Eu era Queria muito pequena. E veio o Elis e falou, não, o disco é meu. E vai ser o César. Mas- isso. E aparece uma hora que o Tom a princípio não gostou também. Ou seja, o filme vai contar um pouco também a história do... Ah, Isso é- sensacional. isso é um muito pouco bom. Uma Dos fase de bastidores. conflito entre os Ele- dois, entre as Massa. duas equipes, e que acabou, no final, resultando Isso é numa muito- bela amizade. Como Isso é muito diz. bom, pimentinha. E de um disco absolutamente É perfeito. maravilhoso. Ele é Pra mim, perfeito. dois gênios. Você vê Dois que- gênios. 74, então ano que vem ele vai completar 74, 50 anos. Então que Elis mandando no tom, né? Assim, uma coisa. Mas você vê que ela estava certa, que o disco ficou sensacional, né? É E perfeito. no final a Sony mostrou, para encerrar, também 7 minutos do Napoleão, filme do Uau! Que é outro Uau! filme E aí? da E aí, Apple, você viu? também absolutamente Agora em julho que vai fantástico, sair. uma cena de batalha que você fica Uau. assim, Que é Joaquim Fênix. fazendo Napoleão. Ele tá bem? Eu sou fã No que eles mostraram, ele soube dar ordem de bombardear. Um lago, dá uma. Fogo! Tava muito bem. Tá muito Tava bem. muito bem. Falou Nada fogo, contra, muito bem. mas é uma coisa impressionante o valor de produção que tá ali. Agora, porque se você tá na Apple, tem lá o anúncio, Napoleão em breve. Então, assim, vai botar já na plataforma ali também. Não, mas Fiquei ele vai meio na ter, ele dúvida. tá lá, Será? mas ele vai ser lançado. Ele vai ser lançado em novembro, acho, e depois de uma janela, se não me engano, de Tudo pra Oscar, né? o filme sim, o filme tem. eu- Aliás, Deve- os dois, o Assassino da Lua Deve ir das pra Flores IMAX também. também. Os três, né? Que é bem... O Oppenheimer, E também o vai ter o Oppenheimer Cillian também, Murphy aí não, também, vai são- ser... Vai. Eu ultimamente. Já temos três dos Opa. melhores, dos 5 melhores atores, assim, quase marcados, né? Exatamente. Eu ultimamente. Sem esquecer, claro, Tom Cruise, né?
como Missão Impossível. Olha, Ator de se jogar do penhasco com moto e pô. tudo. Se jogou super bem. Se jogou super bem daquele total. Olha, eu ultimamente ando um pouco com medo da mão de Sir Ridley, né? Eu sou tão fã dele. Eu sou também, ele fez coisas maravilhosas, mas ele tem estragado algumas coisinhas, assim, mas vamos lá, esse é o roteiro do Kubrick? Do Não, Napoleão. Tem um roteiro do Kubrick que... Não, acho que não. de acho que Napoleão, não. Acho que não. que o Kubrick queria filmar. Eu acho que Vou não, ver. porque eu me lembro que quando anunciaram a ideia de fazer o filme ainda direto para a plataforma, sem passar para o cinema, eu me lembro de ver alguém escrever o filme que o Kubrick não fez. Né? Se David referindo Scarpa, não é? exatamente ao projeto dele, que acabou não... Não é o do Kubrick, não. É David Scarpa, que é outro David roteirista. Scarpa, exatamente. Enfim, nós vamos ter também um novo filme da Turma da Mônica, apresentado pela Imagem, e também tem umas produções de filmes de terror, para quem gosta, apresentados pela Diamond. Então é isso, quer dizer, tinha eles mostraram um trecho do filme de terror chamado Fale Comigo, que é uma mãozinha. É uma mãozinha e você aperta a mão e ali um espírito vem por ali. É uma coisa Você puxa o monstro pela mão. Também mostraram um trecho do filme foi que deixou o pessoal animado. Enfim, um clima de muito otimismo. Espero que a produção seja muito forte, essa é a esperança, e que os cinemas voltem a operar na fase... como na época pré-pandemia, que mais ou menos já está um pouco acontecendo. O Homem-Aranha, por exemplo, fez mais na abertura do que havia feito o outro em janeiro de 2019. Eu ia te perguntar isso. Essa média da Pequena Sereia que a gente estava falando ali atrás, assim, antes, né? Estaria ali equiparado? Estaria equiparado. Quer dizer, não é um resultado efetivamente muito bom, especialmente essa continuidade, porque o que a gente estava observando assim, uma concentração, tá? Na primeira semana, no fim de semana de lançamento, e depois os filmes caindo muito, né? Que já era um comportamento, inclusive, anterior ao da pandemia, é um comportamento que, aliás, é muito mais comum, sempre foi muito mais comum nos Estados Unidos do que no Brasil e em alguns países da Europa. Então, o que a gente está vendo é o contrário, quer dizer, as pessoas indo para o cinema, né, e sustentando os filmes, o que é um ótimo sinal. Então esse otimismo... Não, eu acho que esse otimismo é muito bom, porque tem fundamento. Né? Tem fundamento. A gente falou com o pequeno Fios, com o Fios Teen, e agora vamos falar com o Fios Maduro. O que ele acha desse pacote apresentado no Festival de Campos do Jordão, em termos de mercado e tudo, hoje que ele entende de tudo isso? Cara, só blockbuster, né? É um atrás do outro. E, por outro lado, vem um pouco eu não sei se isso tem algum reflexo pela própria mudança dos estúdios, pelos streamings fazendo menos originals, mas enquanto no cinema você, né, pelo menos a sensação é que é um blockbuster atrás do outro, nos streamings reduziu a quantidade de novas temporadas ou inéditos, ou, quiçá, produtos de alta produção ou valor que eu acho que é um sinal aí, né, de que o streaming reduziu, de fato, essas grandes produções. Quer dizer, ainda que esteja no pipeline, né, vai ter House of Dragons, vai ter tudo isso, mas começa a acomodar Mais uma pouco. temporada só. Só mais uma. Eu dei um exemplo, né, mas assim, começa a equilibrar os dois universos. Mas ao que se deve isso? Quer dizer, você está dizendo que o cinema cresceu e o streaming séries baixou, é isso? Esse equilibra isso? Eu acho a palavra do Fios foi muito feliz, equilíbrio. Equilíbrio entre plataformas, contanto como cinema, como uma plataforma, primeira. Né? Porque a pandemia meio que ficou todo mundo acabou Inverteu, o cinema, né? inverteu e não um pouco. é bem assim. Desculpa, Fios, eu te interrompi, mas eu gostei muito do termo. Não é isso, é um equilíbrio entre mercados. Isso é bom para todo mundo, né? Encontrando esse equilíbrio. E eu acho que, né, só tem filmão, assim, filmes de grandes proporções, vai levar as pessoas
ao cinema, com certeza. Em tempo antes da greve, né? Porque se os atores entrarem em greve com os roteiristas, a gente vai ter um outro hiato aí de novo. Aliás, como é que está a greve dos roteiristas? Desculpa, mas eu te interrompi, Fios, era uma gozação, mas assim, mas a gente fala depois. Não, é isso. Assim, a sensação que dá é que estamos chegando num lugar de equilíbrio entre dá para assistir na televisão e dá para ir ao cinema. Mas, de novo, eu vou insistir só numa coisa. Esse equilíbrio se deve ao fim real agora da pandemia, os efeitos que ela causou nesse mercado, ou tem outra motivação para esse equilíbrio, para uma coisa chegar mais perto da outra? Eu acho que é a acomodação do próprio mercado. Assim, de um lado, a pandemia, né, e a volta do cinema no sentido de busca desses grandes filmes, e do outro lado, a redução das produções de grandes proporções no streaming, dados os resultados operacionais. Então, de um lado, ele vai diminuindo por natureza do próprio modelo de negócio, de outro, exatamente o inverso, né, aproveitando o processo de volta da experiência de cinema novamente. Muito bom isso, entender isso desse jeito. Acho. A greve, só te falar, a greve continua. Não entraram em acordo com os roteiristas ainda. Os diretores aparentemente fecharam, se entenderam lá com os estúdios. Agora, os atores estão ameaçando, no final do mês, aí alguma coisa, eles vão decidir se entram em greve ou não. Mas eles, para apoiar os roteiristas... É uma greve em solidariedade, não é porque eles estão... Não, eles também querem, também está revisando. Eles também têm um contrato coletivo que se encerra no dia 30 de junho. Eles também estão negociando, já estão negociando, e a negociação está meio travada. Então pode parar. Há um processo, o que aqui no Brasil, por exemplo, é uma Assembleia Geral, né, dos filiados do sindicato. Lá é uma votação mesmo, acho até que online muitas vezes, enfim, é uma votação no qual, através do qual os membros do sindicato, os profissionais, autorizam a direção do sindicato a entrar em greve se for necessário, se for uma ação necessária. Então, que foi um processo pelo qual os roteiristas passaram e que agora os atores estão passando. Então, a ameaça os atores também já estão autorizados a entrar. Então, são os diretores Os agora. Negociadores, né, a cúpula do sindicato está autorizada a fazer a greve. Então, se não se entenderem nos próximos dias ou semanas, até o dia 30 de junho, a gente pode entrar em julho com a greve dos atores, aí a coisa vai complicar bastante. Bom que esses filmes aí anunciados já estão prontos. Né? Exato, né? O que significa, quando a gente fala, quando a gente brinca da greve, não vai ser nada que a gente vai sentir nos próximos 6 meses, nem no próximo ano. A gente vai começar a sentir na metade do ano que vem. Exatamente. Que aí cai a safra. Mas com isso aqui já dá para fazer um Oscar. O Oscar do ano que vem está garantido. Exatamente. Fazer um Oscar e um monte de piada sobre greve. Né? E só para te responder do que eu estava mostrando aqui para o Rodrigo, do Kubrick, do Napoleão, o Spielberg está trabalhando nisso há anos. Exatamente. E vai fazer uma série para HBO de 7 episódios. Com o roteiro do Kubrick, com o início do roteiro do Kubrick. Agora, assim, eu acho que, por enquanto, esgotamos ali Floradas na Serra e acho que tem um conteúdo nacional que estreou na semana passada que é diferente. Ele fez um certo barulho bom e foi no Globoplay, que chama Os Outros. Um texto final do Lucas, uma criação do Lucas Paraíso, grande roteirista, com uma equipe muito boa de roteiristas e um elenco espetacular. Fernanda Torres também, né? A Fernanda, eu não vi. Eu vi o Flávio Araújo, que trabalhou comigo no Linha Direta, muito bom roteirista, e outros. E tem a Adriana Esteves, tem Eduardo Stablish, tem o Milen Cortaz, um elenco bem legal, com umas pessoas novas também, que eu não conhecia, e com uma mão muito segura de direção da Luísa Lima, para mostrar esse universo opressor sobre violência de classe média no condomínio da Barra. O que você achou, Ana? Paula? Milton, eu ainda não assisti com propriedade e tal, mas assim, vou falar um pouquinho, porque eu vi a apresentação desse conteúdo lá no Rio2C, já dei uma olhada, vi o trailer, já comecei a ver as primeiras cenas
no primeiro episódio, mas é algo que me aflige um pouco, porque essa questão da violência com adolescente, eu que tenho filho adolescente, né, isso fala comigo muito de perto, assim. E esbarra num assunto importante, né, que é essa violência que está ao lado, né, que a gente viu muito acontecer com essa polarização, né, que o país sofreu, principalmente com a questão política, a agressividade das pessoas umas com as outras. É importante trazer essa temática porque está muito perto, está muito próximo, né? Está no guy next door, está na porta ao lado. Então, acho que esse tema é muito importante, eu estou muito curiosa para ver, mas, assim, ouvi tudo que você falou, porque você já comentou sobre isso comigo, e eu estou muito curiosa para ver, e pelo o pouco que eu vi um pouco da... O Fio vai ter que ir embora, mas eu não sei se ele viu os outros para ele falar uma frasezinha. Não viu? Quer falar alguma coisa dos outros? Não vi, mas eu também tive contato com o produto na época que foi enfim, colocado como pipeline de produção na Globo, e a temática era incrível. Eu tô louco para ver, mas eu ainda não vi, não. Então tá, Fio. Boa reunião, boa reunião. Tchau, queridão. Super beijo. Beijo a todos. Tchau. Ana Cláudia, você que... Olha, eu confesso que eu recebi o anúncio da série com muito cinismo, porque eu sou muito fã do Deus da Carnificina, que é a peça que foi escrita pela Yasmine Hazen, estava confirmando aqui, em 2006. Tive o privilégio de ver na Broadway com um elenco que, assim, Gandolfini, Massa Gay Harden, assim... Uau! E que ela ganhou o Tony pela peça. Depois, essa peça foi montada no Brasil. Foi montada, eu vi, com Deborah Evelyn e mais um monte de gente. Então, a Julia Lemert, se não me engano. E virou o filme do Polanski, com a que... Kate Winslet, o Christoph Waltz. Então, assim, o Judy Foster. O tema é muito parecido. Sim, mas... E isso, eu quando eu vi o anúncio, eu fiquei meio... Estão refilmando, mas... Não que o assunto se esgote por isso mesmo, mas é que eu não entendi como que isso podia ser uma outra história. Eu acho que acontece uma coisa. O estopim é o Deus da Carnificina. Assim, o estopim é uma briga de jovens que os pais se envolvem, só que amplia para uma coisa da violência que tomou conta da cabeça da classe média no Brasil. Isso vai para um outro caminho. Eles estão falando ali daquele condomínio do Brasil todo, sabe? Uma coisa da proximidade com essa segurança ilícita que mora ali perto, que vende serviços, de outras... Você viu, Rodrigo? Não vi. Enfim. Não vi. A minha reação é muito parecida com a da Ana. Eu fiquei... mas eu acho que... Depois, quando você começou a falar, tá bom, eu vou ver. Exatamente, é isso. Eu vou ver, mas não vi. Eu estava viajando e tal. Isso é só, assim, o começo. O Deus da Carnificina inspirou, sim. Tá ali. Evidentemente que eles não falam, que eles nem citam, mas, assim, em entrevistas, eu não sei se... Não vi todas também. O que eu acho impressionante são os atores, é a condução da Luísa e como é que esse tema... Eu, por exemplo, tenho 3 projetos que falam sobre isso, entendeu? Violência de classe média. E nem por isso eu me inspirei no Deus da Carnificina. Ali tem... Não, isso é uma realidade que a gente testemunho, estava contando para Ana, da minha varanda de casa, a rua, todo fim de tarde, as pessoas que resolvem pegar a contramão... Tem uma gritaria na frente de gente ameaçando a dar tiro, de gente dar tapa, pessoas todas arrumadas, assim, você não tem a menor noção. Para que aquela violência de 5 segundos num trânsito? Exatamente. No trânsito, então, a gente vê isso barbaramente. Barbaramente. O tempo todo, né? As pessoas estão muito... É muito ódio, né? Estão muito reprimidas, estão muito frustradas com tudo. E você sabe que o negócio ali dos outros, ele segue até uma certa luta de classes, né? Tem as pessoas que moram no bloco de trás, que é mais desvalorizado, são humilhadas, os meninos são humilhados e sofrem bullying com os riquinhos do bloco da frente. É esse menino que sofre bullying e apanha, só porque ele mora lá no fim, ele tem um cabelo estranho, ele é mais jovem, ele apanha toda hora. E o negócio vai parar na delegacia e vai com uma arma, vai para eu não sei para onde que vai mais, porque eu só vi 2 episódios que estão disponíveis. Então é uma dica. Eu acho que vale a pena ver os outros, porque é muito raro a gente ter um conteúdo desse nível aí. Nacional. Parabéns para a Globoplay. Muito bom. Então é isso, gente. Eu acho que o nosso estúdio Paul, dessa vez, fica por aqui.
e eu espero que vocês gostem. Um beijo para todos. Assim, lembrando, compartilhem, deem like. Inscrevam-se no nosso canal, estamos no YouTube, estamos no Instagram, visitem a gente, nos assistam, estejam conosco. Beijo! Tchau.